dos processos de golpes militares, mas hoje de formas através institucionais. Não confiar nos trabalhadores. Desconstruir o tecido social, tanto do Paraguai quanto do Brasil. Qual é o tecido social organizado hoje no Brasil? E quem são os responsáveis por essa desconstrução? Essa é uma pergunta que deve ser feita por todos nós. Porque é esse tecido social capaz de segurar a possibilidade de um golpe como ocorreu no Paraguai. E como não foi utilizado. Falar que o plano IRSA é a construção de Belo Monte. É a construção das usinas que tem destruído com os nossos recursos ambientais e com as nossas comunidades. Únicas capazes de permanecer com uma biodiversidade existente nesse continente. Desmascarar que o plano IRSA é o mesmo plano que assassinou camponeses indígenas em Chaco, no Peru, em 2009. E aí a gente vem para cá, ao invés de se solidarizar com o povo paraguaio, a gente fala em números, em exportações, em desenvolvimento econômico, dentro da lógica capitalista, e esquece de falar da integração dos povos, dos valores de solidariedade que existem. Então é preciso que a gente... Oi, Rodrigo. Vou concluir. Eu passei 2 horas aqui escutando, então... Não, nem tinha live, estamos, Rodrigo. Então é importante debater esse processo, mas principalmente responsabilizar. Responsabilizar aqueles que mantêm esse processo de escolhas. Inclusive, Rodrigo, já fica convidado para o dia 15. Acho que dá para estabelecer lá um sketch teatral na frente do consulado para nós manifestar junto a nossa indignação, tá? Tanto faz. Meu nome é Matheus, da Instituição Universitária. Assim, para proporcionar até uma resposta perante ao que os dois já falaram sobre o seu discurso e tal, eu queria questionar assim, de que maneira o Brasil vai se organizar perante a integração da América, sendo que aqui dentro é mais fácil tu levares livros didáticos para serem feitos na China, que se torna mais barato do que tu fazer no Brasil, todo o processo logístico que tem dentro, de levar para a China e trazer para cá, todo esse processo logístico ainda se torna mais barato do que fazer ele aqui dentro do Brasil. Então, se nós não conseguimos nos organizar aqui dentro, como organizar uma política externa visando a integração de outros países? Eu queria uma resposta ou um pensamento do senhor até para responder indagações dos colegas. Obrigado, Matheus. Agora Tá, mas e as respostas? nós vamos fazer um bloco de 4. Tá bom. Obrigado. 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 Boa noite, Lauro, faço engenharia da computação na UFRGS. 2 coisas, já que tem bastante pessoas aqui para prestar vestibular e tal, uma dica interessante é ver um filme Queimada, que eu acho que discute muito isso do que ele está vendo hoje. Assim. Segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, nada a ver, mas eu faço estágio no CEITEC, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é a fábrica de semicondutores aqui de Porto Alegre, do Brasil, né? Vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu queria fazer uma pergunta só, para quem acha que é importante a confraternização dos povos, que como é que vai chegar a ponto de... Vocês estão vendo aquele tablet ali? Não, é importante, porque é bonito, todo mundo gosta de ter acesso a ciência e tecnologia, né? Só que isso tem que ser comprado de algum lugar, né? Ele tem que vir de algum lugar. E se a gente não produzir, alguém produz. E eu quero saber como é que vocês, assim como eu, tenho aspiração de consumo, né? É natural, todo mundo tem. E a pergunta é muito simples. Como é que se compra tablet plantando com enxada? Né? E eu acho que
é essencial essa pergunta. Muito bem, muito bem. Obrigado. Muito bem. Passar para o Balma, depois os professores. Posso fazer mais uma pergunta? Tá, é que estava escrito antes o professor Balma. Mas fala enquanto o professor. Balma tem que ser rápido. Pode falar, pode. Depois. Na verdade, minha pergunta é um. Nome? Meu nome é Júlia, eu faço Relações Internacionais na Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a minha pergunta é mais relacionada à integração e às mudanças que podem ocorrer agora na integração, tratando-se do Mercosul e da Unasul, visto que houve a suspensão do Paraguai nos dois fóruns. Então, quais são as consequências dessa suspensão para os projetos de integração, tanto física quanto comerciais e econômicas, no que diz respeito a isso, né, que foi agora incorporada a Unasul, daqueles projetos de ferrovia, rodovia e hidrovia que estavam mais ou menos no início, alguns trechos já foram construídos, e como é que fica isso? E aproveitando a pergunta do outro colega em relação à China, como que a crescente comercialização do Brasil com a China pode influenciar no processo de integração, da América do Sul, e como isso pode talvez auxiliar ou talvez minar a integração entre os países, como que esse processo acontece? Então, na verdade, são duas perguntas e é isso. Obrigada a todos. Obrigado. Vamos, 2 minutinhos. Vá, aprovante. Boa noite a todos, boa noite aos conferencistas que gentilmente nos concederem esse prazer em se apresentar. E eu quero congratular-me com os 70% de jovens que tem aqui, que é uma grande vitória do debate político e social que nós estamos realizando, que não acontece sempre, e hoje isso é muito importante. E também quero dizer que a Associação Cultural São Martim, que eu sou vice-presidente e um dos fundadores, organizou esse debate com os demais que já foram citados pelo nosso presidente, o Ricardo. E vamos entrar no assunto seguinte. Esse tentáculo aqui, ó, que foi colocado no cartaz, ele é muito significativo. Vocês observem bem. Por que ele é significativo? Porque ele mostra o caminho que está ocorrendo atualmente na América Latina, com o imperialismo americano querendo destruir essas conquistas sociais, políticas que ocorreram em alguns países, como Venezuela, como Bolívia, como Equador, como Peru, e que vão ocorrer em outros países, desde que nós abramos nossos olhos e cuidamos, e chamamos atenção e nos mobilizamos, não só hoje, mas nós temos que nos mobilizar para impedir que o imperialismo se fortifique e nos derrube a todos, o que pode acarretar um atraso de dezenas e dezenas de anos. As forças tripartitas que invadiram o Paraguai e que nossa história falsificou durante anos, praticamente não existe literatura que fale a verdade, foram mobilizadas e guiadas pelo imperialismo britânico. E lá no Paraguai foi feita uma grande chacina. Uma chacina que praticamente não sobrou homem no Paraguai acima de 16 anos. Tá? Foi uma destruição tremenda. As nossas escolas, nossos cursinhos, nossas universidades falam sobre isso,
ensino isso? Não. Então agora